Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nesse momento nós vamos entrar aqui no assunto do tema à luz da Bíblia. Eu peço, se você quiser participar aqui pelo WhatsApp, dando a sua opinião também, seria muito bom. Aleluia. O tema de hoje nós vamos falar um pouco sobre a diferença dos profetas de antigamente para os profetas atuais. Aí talvez você se pergunte, alguns teólogos por aí têm costume de dizer que não existe mais negócio de profeta. Mas se a Bíblia diz que existe, eu creio sim que existe. Hoje existe sim os profetas do Senhor. E o que é, irmão, ser um profeta do Senhor? O profeta do Senhor, ele é aquele que Deus levanta para anunciar os desígnios de Deus. É aquele que Deus levanta para predizer acontecimentos por inspiração que vem da parte do Senhor. Aquele profeta que ele profetiza coisas futuras que no momento não é enxergado aos nossos olhos físicos, mas pela revelação de Deus, o profeta profetiza e aquilo acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta manhã, nós vamos nessa linha de pensamento. Porque nós sabemos que no tempo de hoje tem muitos e muitos que se diz ser profeta do Senhor. E, ao meu ver, essa questão tem virado uma bagunça grande no meio das igrejas. Porque tem profeta que estão profetizando de si mesmo. Eita, é assim mesmo. Vamos começar por aí. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmã Karine. Aleluia. Há quem diga que não há profetas, mas o próprio Cristo, nosso Deus, o nosso Cristo, ele foi anunciado pelos profetas. E um dos profetas que anunciou a vinda dele foi o profeta messiânico Isaías, né? Que eu quero deixar aqui alguns profetas bem conhecidos, inclusive há o livro deles na Bíblia, que um deles é o Isaías, o profeta messiânico que anunciou a vinda de Cristo através de uma gravidez ali, gerada pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor ali. Também o profeta Jeremias, conhecido como o profeta chorão. O homem era tão chorão do jeito, ele vivia uma vida de lamento. A Bíblia diz que o ministério dele foi um dos ministérios mais impopulares da Bíblia, foi o de Jeremias. Tanto é o sofrimento dele que ele tem um livro que fala das lamentações de Jeremias. Pensa num profeta que sofreu, foi Jeremias, né? Também o profeta Daniel, que profetizou as 70 semanas. E o profeta Ezequiel, conhecido profeta do Vale dos Ossos Secos. São esses profetas. E assim como os profetas de antigamente, existem hoje os profetas. A única diferença que está acontecendo, como o irmão César falou, é a questão das profecias e dos profetas. Os profetas de antigamente, eles eram sofredores, como eu falei aqui. O profeta Isaías, ele andou nu e descalço durante 3 anos. Aleluia. É sofrimento, né, irmãos? Para levar o ide do Senhor, a palavra do Senhor, de uma forma plena e fidedigna, que é a palavra do Senhor, né? Obedecendo a Deus, né? Obedecendo a Deus. E no caso, para muitos, isso daí é loucura. Mas ele, como profeta, mesmo sendo de certa forma mal olhado pelo povo, mal visto, ele teve que obedecer. Isso é que é ser profeta. Isaías, lá em Isaías 20, versículo 3, ele fala que ele andou 3 anos nu e descalço. Você imagina um tempo de hoje, uma terra quente como era naquele tempo, mas hoje parece que o sol está mais aquecido.
Andar nu e descalço, como a Bíblia diz, exatamente a Bíblia diz que ele andou com as nádegas. Louvado seja Deus de fora. A Bíblia que fala, não é o homem não. A Bíblia é fiel e é digna de toda aceitação, como diz a palavra do Senhor, né? Ezequiel, capítulo 3, versículo 25, diz que ele foi amarrado e por um tempo ele ficou mudo, porque Deus fez com que ele ficasse mudo. Esse era o sofrimento dos profetas de antigamente. Já pensou no dia de hoje? Um profeta andar nu e descalço, viver amarrado, dormir amarrado, ficar mudo. E aí, profeta, você que nos escuta aí, que se diz ser profeta, você tinha coragem de obedecer um negócio desse? É porque o profeta, ele tem que obedecer às ordens do Senhor. Jeremias, ele foi amarrado num tronco, foi açoitado, e realmente ele tinha razão para escrever um livro de lamentação, porque ninguém aceitava as profecias dele, porque eram profecias de juízo, eram profecias de correção, e não é todo mundo que aceita uma palavra de correção. Porém, a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele corrige e açoita aquele a quem ele ama, né? Feliz daquele que é açoitado e corrigido pelo Senhor. Aleluia. Daniel foi lançado na cova dos leões, e o leão teve que jejuar, porque havia um ser perfeito ali com ele, né? Que era Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E a questão das diferenças, você vê esses profetas que eu falei, como eles eram sofredores, mas eles levavam. Por isso eles sofreram dessa forma. E a diferença dos profetas diante de hoje é porque hoje eles precisam ser adorados, ovacionados. Se um profeta não receber aplauso, ele já quer desistir do ministério porque não recebeu aplauso, e antigamente não era assim. Se faz necessário sofrer por Cristo, por amor a Cristo, para que a vitória seja alcançada no céu, porque a nossa recompensa ela não é daqui. A nossa recompensa, nós não vamos ser recompensados aqui. E assim como os profetas eram diferentes, os de hoje são diferentes dos de antigamente, assim também as profecias são diferentes. Antigamente, o tipo de profecia é nem aquela profecia que diz assim, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Já pensou, eu chego, irmão, eu não sou profeta não, eu estava até me questionando isso à noite, eu disse eu fazer que nem Amós, que diz, eu não sou profeta nem filha de profeta, não foi ensinada em escola de profeta. Aí eu disse, mas eu sou casada com profeta, né? já alivia aí. Eu já fui chamada de todo nome, até de pastor eu já fui chamada, mas de profeta eu nunca fui chamada. É porque eu não sou profeta, né? Aleluia. Mas a questão da profecia é diferente, as profecias de hoje são adocicadas demais. São muito doces, do tipo, ei, recebe a chave do carro, eu profetizo a chave da moto. Tem até uma pregação na igreja que a gente se congrega com o irmão, diz assim, quantas chaves de moto você já recebeu e você, chave de carro você já recebeu e você não tem nenhum carro? Que profecia é essa, né, meu irmão? Aí tem essas profecias da prosperidade, né, que você, porque você é servo de Cristo, você tem que viver uma vida plena aqui no material. E a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz, é alegria, é justiça. Esse é o reino de Deus, né? É isso aí. E vendo nessa parte ainda sobre essas profecias, nós sabemos que um profeta de Deus, ele tem que anunciar aquilo que Deus colocar na sua boca. Ele tem que anunciar as maravilhas de Deus, ele tem que anunciar os planos de Deus, mas ele tem que denunciar o erro também que há nas igrejas. Porque tá uma coisa tão assim, meu querido, porque os profetas de Deus, eles estão assim peneirando as profecias que Deus está entregando a eles. Porque se for bênção, o profeta vai dizer, ei, isso e tal, que nem eu já vi alguém até profetizando, levanta a mão que vai cair ouro, levanta a mão que vai cair prata. E a gente levanta porque a gente quer receber. Coisa boa, né não, meu querido? É bom demais essas profecias. Meu querido, levanta a mão aí, porque Deus está entregando a chave de um carro, de uma moto, vai entregar a chave do apartamento. Quem é que não vai levantar a mão? Agora dizer, levanta a mão aí, porque Deus está dizendo que
Se você não mudar a sua vida, Deus vai te matar. Deus mata não, irmão, mata não. Você não leu a Bíblia não para saber disso. Deus, Ele é o dono da vida. Ele que deu a vida e Ele pode tirar. As profecias estão assim. E há situações e situações que o erro está ali na cara. Aleluia. E tem os profetas do Senhor que Deus diz assim, ó, vá lá, se levante contra esse erro e fale assim, assim, assim. E o profeta, não, vou não, porque o dirigente vai achar ruim, o pastor vai achar ruim, a irmã fulana de tal vai achar ruim. Ou você é profeta, ou você não é. Porque o profeta, ele obedece a Deus, como a irmã Karine já falou, mesmo sofrendo pelas profecias. Que aqueles que sofrem em nome do Senhor, pela palavra do Senhor, esse sim pode bater a mão no peito e se sentir um servo de Deus por isso. Porque está participando não só das bênçãos, mas também do sofrimento de Cristo. E nessa questão das profecias, eu vejo até lá em Ezequiel 37:5, Ezequiel, ele ali no vale de ossos secos, profeta do Senhor. Aí o Senhor diz assim, manda ele profetizar sobre aquele vale. Aí o profeta vai e profetiza e diz assim, assim diz o Senhor. Se você prestar atenção na sua congregação, e você com certeza já ouviu alguém falando dessa forma, irmão, levanta a mão aí que eu profetizo. Irmão, levanta a mão que eu profetizo. Fala assim, né? Se prepara aí porque eu vou profetizar. Eu vou profetizar. Que é isso? Que é isso? O profeta diz, eu vou profetizar. Aleluia. O profeta de Deus foi algo que o Espírito Santo de Deus ele testificou no meu coração quando eu estava em um culto e vi uma certa profetisa direta assim. Eu vou profetizar. Levanta que eu vou profetizar. Levanta isso, eu vou profetizar isso. O Espírito Santo falou no meu coração e disse assim, meu filho, não é eu vou profetizar, é assim diz o Senhor. As profecias, ela tem que vir do trono de Deus e não do coração do homem. Então, se você tem costume de dizer, eu profetizo, a partir de hoje, se você tem coragem, se a profecia é verdadeiramente genuína do trono de Deus, mude essa palavra, eu profetizo, para assim diz o Senhor. Porque o profeta verdadeiro, ele não tem medo de dizer assim diz o Senhor. Porque há um risco grande, tremendo, que pode levar o homem ao inferno, quando você usa o nome do Senhor sem ele ter falado. Por isso que eu digo, que o profeta que é profeta, ele tem que ter coragem. Porque quando Deus revelar, ele vai ter que dizer, assim diz o Senhor. E se o Senhor não tiver dito nada, aí o risco é grande, porque ele está querendo acrescentar coisas que Deus não falou. Então, a profecia verdadeira, a forma de profetizar da forma certa, é como Ezequiel, ele disse, profetizou segundo a ordem do Senhor. Muitas vezes nós vamos em igreja, que a igreja é morna, é morta, é fria, é gelada. Aí quando você começa a dizer, irmão, levanta a mão aí, eita, a igreja já começa a se animar, já começa a se despertar, eita, vem profecia. Aí eu vou profetizar. No tempo de hoje, a maioria dos profetas, como a irmã Karine falou, só tem profetizado palavras doces. Vá ler os profetas, vá ver as profecias. Teve bênção? Teve. Mas teve muito juízo que Deus desceu sobre a sua igreja, sobre o seu povo. É difícil você ir em um culto, muitas vezes numa festa. A maioria dos homens de Deus que vem só tem aquela palavra, só o mel. Bom demais no tempo de hoje que o mundo está atolado no pecado. A igreja está vivendo dias de apostasia. A igreja está vivendo dias de muitos membros da igreja estão vivendo uma vida em pecado dia após dia, e os profetas profetizando só bênção. Uma coisa. A profecia é a palavra do Senhor revelada.
ao profeta, né? Para determinadas situações que vão ainda acontecer. Mas a palavra do Senhor, ela exorta. A palavra do Senhor, ela confronta com o pecado da gente. Ela confronta com a vida da gente. Ela vai em cima daquilo que a gente realmente precisa. Há palavras e há profecias que às vezes a gente não quer receber porque a gente acha que ela não condiz com a nossa vida, mas ela está causando um incômodo ali dentro de nós, seja a profecia, seja a palavra do Senhor na Bíblia, a palavra revelada. Mas a palavra do Senhor, ela vai confrontar o nosso eu. Ela vai causar em nós um desconforto. Aí o que a gente faz com esse desconforto, ou a gente aceita a palavra e se renova, ou a gente rejeita a palavra e vive a vida da forma que a gente quer viver. Porém, chegará o dia em que o Senhor vai fazer nós dar de conta de cada palavra que foi revelada a nós, foi falada a nós, e nós não aceitamos. Por isso, se nessa manhã o Senhor tem trazido uma palavra ao teu coração, seja na palavra revelada da Bíblia, seja na palavra revelada das profecias, receba. Porque o confronto de Deus é a forma que o Senhor tem de falar contigo. Eu te amo, meu filho, e não é por este caminho que tu tem que seguir. O caminho do Senhor, ele é algo bem estreito, porém, é o caminho que leva à salvação, aleluia, de todas as almas. O caminho largo, você vai ter uma vida larga, sem confrontos nessa terra, porém, quando chegar o último dia, não será assim. Prefira viver uma vida de profeta que prega a verdade, doa quem doer, do que chegar no último dia e ser confrontado como o profeta que falou, mas não falou a verdade do Senhor. Fale a verdade. Fale a verdade de Deus. Às vezes o cristão está andando por um caminho errado, ele só precisa de uma palavra de confronto, com amor. Mas chegue e confronte para ver se ele volta para o caminho. Quantas vezes eu particularmente preciso de uma palavra de confronto, realmente, porque às vezes a gente só volta com essa palavra. Enquanto vai sendo passada a mão na cabeça, o crente ele não volta. É preciso realmente ser confrontado. É isso aí. Um recado para todos os profetas. Ô profeta, continua tocando a trombeta em Sião, mas toca da forma que Deus mandar tocar. Aleluia. Fala da forma que Deus mandar falar. Entrega da forma que Deus mandar entregar. Nessa questão, doa quem doer. Mandou falar, fala, meu querido. Negócio de ficar com arrudeio, não. Você fala, porque quando Deus entrega uma profecia, uma revelação, uma visão, algo do tipo, Deus ele entrega toda detalhadazinha. Não inventa moda não, meu filho, para entregar as coisas de Deus, não. Irmão, mas vai ferir o irmão, vai matar o irmão se vier de Deus. Pode ferir, mas Deus liga a ferida, Deus sara a ferida. Irmão, se matar, mata ele. A palavra do Senhor, ela não mata, ela dá vida e vida com abundância. Aleluia. Muitos dizem assim, não, eu não vou entregar não, porque o irmão vai ficar com raiva, ou o irmão não vai crer. A Bíblia diz que creia, que acredite, que deixe de acreditar, que recebam ou deixam de receber. Se tu é profeta, tu tem que entregar. Porque lá em Ezequiel 33:8, vai falar um pouco sobre isso. Se Deus mandar você dizer a alguém que ele vai morrer e você não disser, e aquela pessoa foi morrer e perder sua salvação, vai ser cobrado das tuas mãos o sangue daquela pessoa. Se Deus te mandar entregar algo a uma pessoa e você não entregar, porque diz, não, eu prefiro pagar o preço, você nem sabe o que você está falando. Você não tem nem noção e a dimensão do que é pagar o preço. Você diz, não, talvez eu vou sofrer um pouquinho aqui na terra. As portas do inferno estão abertas para receber falsos profetas. As portas do inferno estão abertas para receber profetas desobedientes. Eu acho que eu estou falando da forma mais clara possível. Profeta, deixa de ser menino.
e vira realmente homem de Deus, profeta de Deus, que fala conforme Deus lhe revela. O tema é este, um pouco duro, um pouco meio amargo, mas poucas vezes esse tema é falado nas igrejas, e este é o propósito à luz da Bíblia. Irmã Karen, ainda tem uma coisa aí? Em relação a tudo isso que nós falamos, nós devemos sempre examinar aos profetas, né? As profecias, não ao profeta, mas as profecias. A palavra do Senhor diz lá em 1 João, capítulo 4, assim: amado, não creia todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Né? Há uma liberdade de ter se levantado falsos profetas por conta disso, porque as coisas estão como estão, pela facilidade com que você tem de falar do nome de Deus, mas sem temor e nem tremor. E a presença de Deus, ela causa em nós o temor e o tremor em nós, né? E diante de tudo isso se faz a pergunta que foi feita ali, né? A Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem é que ainda quer ir como profeta, hein? Depois de tudo isso, está disposto, meu querido? Está disposto, aí, profeta. A quem enviarei? Tem alguém aí para ir pelo Senhor em meio aos caminhos espinhosos? Porque vai ser espinhoso. O caminho, ele é espinhoso. Mas o Senhor, ele dá garantia de salvação e de que tudo vai dar certo. E nesses últimos dias, está tendo a extrema necessidade de realmente se levantar, Deus levantar nessa terra. Eu creio que Deus já levantou, só os cabras estão meio frouxos para falar o que Deus tem mandado. Profetas que ande conforme a vontade do Senhor, que fale conforme a vontade do Senhor. Então, se você é um desse, essa pergunta é para você: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Aí você diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Mas preste atenção antes de dizer essa frase, que o Senhor envia mesmo. Preste atenção que o negócio é sério, meu filho. Servir a Deus é sério. Quem diz que é fácil, ainda não está servindo a Deus verdadeiramente, não. Está só na rosa. Aleluia. Tem tanto espinho no meio do caminho que você não tem nem noção disso. E o profeta Hildevan tem algo a falar? O profeta Hildevan, ele vai falar alguma coisa aqui ainda. Eu vou abrir espaço para esse homem. Dê uma opinião aí. Você tem papo? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Olha, isso é um tema bem interessante. E nessa minha participação, eu quero só frisar aqui, irmão César e irmão Karine, o que me chama a atenção é que muitos, infelizmente, seguem tais falsos profetas que se levantam. Quer ver uma coisa? Se você entrar em uma live aí de profetas que mostra só a mão com a caneta escrevendo aí o nome, escreve o CPF, escreve o nome da pessoa, e a gente fica assustado, porque dá mais de 1000 pessoas em uma live dessa, né? Então, meus irmãos, olha o tamanho da importância desse assunto que os irmãos estão trazendo aqui nessa manhã. Ele está abrindo os teus olhos, o teu coração, para que você preste atenção. Quem é verdadeiro profeta do Senhor e quem é falso. Mas aqui eu quero fechar minha participação. Agora, quer ver uma coisa? Nesse tipo de coisa, nesse tipo de profetada, lota os ouvintes. Agora chama o povo para a escola bíblica, é 2:5. Chama para a doutrina, não vai ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero usar as palavras aqui do irmão César. Deus tem levantado profetas verdadeiros. Agora falta os homens despertar para entregar verdadeiramente a mensagem genuína da palavra do Senhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus.